não tem um raciocínio para ela saber aonde deve ir à procura de um pasto, à procura de uma água. Não é como um boi, não é como outro animal que sabe aonde é colocado o seu sustento. Como diz no livro de Isaías, o boi conhece o seu dono e o jumento sabe aonde é colocado o seu alimento. Mas a ovelha, ela não tem o senso de sentido. Ela é um animal que se perde com facilidade, porque se ela saiu aqui por este caminho, ela não sabe voltar pelo mesmo caminho, porque o senso de sentido dela é muito mínimo, muito pequeno. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Lembrando, querido, que esta ovelha não tem como sobreviver sozinha. Quando Jesus Cristo falou ali no livro de Lucas, no capítulo 15, a descrever a respeito dos pecadores que haviam se perdido, e ele disse: o qual é o pastor, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não irá atrás dessa que o falta? Observa, o pastor vai atrás desta ovelha que se havia perdido. E depois Jesus faz outra parábola de uma moeda que se perde dentro de casa. E aquela moeda não tinha como ser achada por si próprio. E depois fala do filho pródigo. O filho pródigo, ele voltou sozinho. Ele sabia o caminho. As faculdades mentais deles voltaram a si. E ele sozinho voltou para casa. Aquela moeda precisou da mulher à procura dela, porque ela não sabia nem que estava perdida e nem sabia como voltar para o lugar aonde estava. A ovelha se encontrava perdida, mas não tinha um senso de voltar para casa, como aconteceu com o filho pródigo. Então você já começa a entender que uma ovelha não pode ficar sozinha. Uma ovelha, se ser deixada ela sozinha, ela vai andar desorientada. E outro, querido amados irmãos, a ovelha, a visão dela é muito curta. Ela enxerga um pouquinho, às vezes à noite. Mas decorrer do dia, a visão dela é muito pouca. A única coisa que a ovelha consegue ver diante dos seus olhos é o pasto. Ela baixa a cabeça e sai aqui, sem rumo, sem destino e sem observar por onde está andando. A única coisa que ela consegue enxergar é o pasto. E isso, querido, ela se perde facilmente. Então uma ovelha não pode estar sozinha. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor. E uma ovelha, querido, ela precisa de um pastor. Uma ovelha é dependente do pastor. A ovelha não é um animal independente. Ela é um animal dependente. Aí você tem pergunta: após eu vim para a igreja não para ficar sabendo de ovelha. Te acalma que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Aqui o salmista faz uma linguagem, uma figura de linguagem. O salmista faz uma figura de linguagem para trazer a nossa mente a respeito de Deus e de nós. Queridos, Deus sempre procurou
falar com o homem de uma forma simples, de uma forma que ele possa entender. Irmãos, aos dias que hoje estamos vivendo, o ser humano se tornou tão sem falta de juízo que eles estão trocando eternidade por muito se viver 120 anos. Querido, o homem se tornou tão sem falta de juízo que estão trocando aquilo que é mais importante por nada. Estão trocando tudo por nada. Semelhante a Adão, que estava no jardim do Éden, lugar de delícia, trocou tudo por uma fruta. Trocou todas as outras árvores por uma árvore. E da mesma forma, o ser humano, aos dias de hoje, está dessa mesma forma. Querido, o ser humano está tão sem raciocínio, sem poder raciocinar, até para ele fazer uma conta. R$14 tirado de 20, ele tem que ir na calculadora. Ele tem que recorrer a uma calculadora. Ele tem que recorrer a algo que possa o auxiliar. Lembra o que eu te disse: a ovelha não tem senso de sentido, ela se perde facilmente. Então, amados irmãos, a ovelha não é um animal independente. Ela não pode viver sozinha, ela não pode andar sozinha. Ela é um animal dependente. Ela precisa de um pastor. Precisa de um pastor para levar ao lugar aonde tem comida. Precisa de um pastor para levar ela em um lugar aonde tem água. E precisa de um pastor para ir à frente dela, para ir tirando as ervas daninhas. Porque se ela encontrar tudo que ela vai encontrando pela frente, ela vai comendo. O que foi que o salmista disse? O Senhor é o meu pastor. Ele faz uma figura de linguagem, usando Deus como um pastor e se configurando como uma ovelha. Tudo o que eu já tenho te descrevido a respeito de uma ovelha, isso está falando de mim, e isso está falando de você. Ainda mais, uma ovelha não tem como se defender de um animal selvagem. Ela não tem chifre pontudos para que possa assim se defender dos seus inimigos, dos seus predadores. Ela não é um animal tão rápido para correr e assim escapar dos predadores. Ela precisa do pastor até para dar segurança a ela. O pastor que apacentava as ovelhas decorrer do dia aos campos à noite, era necessário colocar em um redil, um curral, ali para dar a ela segurança a decorrer da noite por causa dos lobos. E tinha uma porta, e o pastor se deitava na porta, porque se viesse algum animal, tinha que passar primeiramente por cima do pastor para poder entrar aonde estavam as ovelhas. Lembra que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor. Tudo isso que eu já tenho falado, se você botar a sua mente para raciocinar, se você fazer um culto racional agora a Deus, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, da figura desta ovelha. Querido amado,
amados irmãos, nós não somos um ser independentes. O ser humano busca ser independente, mas não é independente. Ele procura se enganar que é independente, mas não é. Até para ele respirar, ele precisa de Deus. Glória a Deus. O ser humano, em seu orgulho, em sua loucura, ele pensa que ele é independente. Ele pensa que não precisa de Deus. Ele pensa que pode viver sem Deus. E não sabendo ele que ele só está vivo por causa de Deus. Porque o ar que ele respira, ele depende de Deus. No livro de Salmos, nos diz que Deus poderia matar toda a humanidade dentro de minutos. Deus pode matar a humanidade dentro de minutos. Como? É só ele parar de circular o vento e toda a humanidade dentro o máximo de 10 minutos estão todos mortos por falta de oxigênio. Então é loucura do homem, é ser vaidoso, é ser orgulhoso, ele achar que ele é independente. Até para ele comer, ele precisa de Deus. Aí alguém pode dizer: não, eu não preciso de Deus para comer, porque eu fui trabalhar, recebi o meu salário e comprei o meu alimento. Sim, tu comprou um alimento. E me diz uma coisa: e de onde veio este alimento? Não foi da terra? E a terra gerou este alimento por quê? Porque Deus mandou as chuvas. Então, irmãos, é loucura. Vamos observar o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo isso aqui é de Deus. O ser humano não tem absolutamente nada. E o ser humano não pode fazer nada por si próprio. Porque para tudo ele depende de Deus. Ah, eu estou almoçando, estou jantando, porque eu trabalhei. Sim, se tu não tivesse saúde, tu iria para o serviço? Se amanhecesse chovendo, a chuva, de precisar de andar de canoa, tu ia para o serviço? Se amanhecesse logo 7 horas da manhã, o sol quente ao ponto de queimar, fritar ovo no asfalto, tu iria para o serviço? Não iria. Então o ser humano para tudo depende de Deus. Para tudo depende de Deus. O ser humano, ele é dependente de Deus. Ele não tem como ser independente. Ele não tem condição de ser independente. Porque para o homem ser independente, ele tinha que subir até do espaço. Para ele dizer: eu não preciso de Deus, ele tinha que criar outro espaço para ele. Ele deveria sair da terra e sair do espaço, porque tudo o que foi criado por Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1. Então, é ignorância, é falta de conhecimento, é orgulho o homem achar que ele é independente. Que tem para ele viver, ele depende de Deus. E outra, irmãos, o homem não pode andar sozinho. Por isso Deus fez Adão e disse: não é bom
que o homem esteja só. Ali nós pensamos que Deus falou aquilo só se referindo à pessoa de Eva para Adão. Não. Aquilo Deus viu que eu e você não pode andar só. Eu e você não pode viver só. Nós precisamos de uma companhia. Nós precisamos de um companheiro, de uma companheira. Nós precisamos de quem, irmão Elcio? Nós precisamos do auxiliador. Quem? O Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em nossos momentos de fraqueza. Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26 diz que o Espírito de Deus vem nos ajudar em nossos momentos de fraqueza. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Queridos, o homem quando anda só faz besteira. O homem quando anda só se torna mau, perverso, mentiroso, idólatra. Ele se torna impuro, profano, mau, vaidoso, orgulhoso. O homem quando anda só, ele não está bem. Vamos para o livro de Romanos? Romanos, no capítulo 1, Paulo fala. Paulo diz que por causa da desobediência do homem, Deus os entregou às suas próprias paixões. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele o entregou, os seres humanos, aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, calúnia, falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam mentira de fazer mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazer, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Deus entregou o homem em sua loucura, em sua vaidade, achando que pode andar sozinho, achando que pode viver sem Deus. E Deus os entregou às paixões infames, aos desejos do seu próprio corpo. Deus entregou aos seus próprios pensamentos e desejos. Por quê? Porque não quer saber de Deus. Aqui, querido, Paulo começa do capítulo 1 ao capítulo 18. Olha que ele começa no 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Entenda o que isso aqui está dizendo. Querido, eu sendo pai, você sendo pai, você sendo mãe, você se rebelando contra Deus e não obedecendo a Deus, você está ensinando a descrença aos seus filhos, você está ensinando o que é mal
a sua descendência, aos seus vizinhos e aos seus amigos. Vamos observar. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Aqui Paulo vai descrevendo a culpa do homem. Deixa eu ver aqui o 19. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus quem mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido visto claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. O ser humano não tem desculpa em dizer que não conhece Deus e que não ouviu falar de Deus, porque o que se pode saber de Deus, as qualidades invisíveis de Deus, está bem vista aos olhos de todos. É só olhar para o céu, é só olhar para aquelas estrelas, é só olhar para o sol, é só olhar para as nuvens, é só observar o vento, é só observar tudo isso. Só quem quiser se enganar, que se engane e dizer que não existe Deus. Então Paulo começa dizendo: o que se pode saber de Deus é bem conhecido, mas as pessoas querendo andar sozinhas, sem saber de Deus, sem falar de Deus, sem dar testemunho de Deus, Deus as entregou. É tipo você ter um animal, exemplo, um cavalo, que você tenta adomar ele, amansar, para que você possa amontar nele e campear, passear, cavalgar nele, e aquele cavalo sempre dando patada, aquele cavalo sempre desembestado, dando coice. E ali, aquele dono, aquele tratador desse animal fica constantemente ali, procurando uma forma para o amansar. E ele sempre dando patada, ele sempre dando coice, ele sempre sendo um animal ali que não se sujeita à disciplina do seu dono, ao ponto que o dono diz assim: vou largar de mão. Querido, o meu pai tinha uma burra. Essa burra deu tanto trabalho para o meu pai. O meu pai batia tanto nessa burra que chegou ao ponto de cegar ela, para tentar amansar, para botar uma sela, querido, para montar nessa burra tinha que amarrar no morão, e tinha que amarrar as pernas dela. Aí nós a montava em cima. Às vezes ela andava mais, que triscava aqueles coros dela, ela pulava, dava coice, a um ponto de algumas vezes derrubar o meu pai. E chegou um ponto que meu pai soltou ela no meio da pastagem, morreu no meio da pastagem, e ele nunca mais foi procurar, ao ponto que chegou a morrer. E Deus faz dessa mesma forma com o ser humano. Deus procura chamar, Deus procura amansar, Deus procura botar um raciocínio, um entendimento na cabeça do ser humano, e o ser humano é sempre dando coice, dando patada, não se sujeita a Deus. Livro de Tiago 4:7: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Aleluia. Se eu e você não se sujeitar a Deus, automaticamente nós a sujeitamos ao diabo. É o que, irmão? É o sério. Se eu não me sujeitar a Deus, automaticamente eu estou me sujeitando ao diabo. Porque Deus é a única opção que nós temos.
Deus é a única opção. Não tem uma, duas, três, quatro, não. Deus é a única opção que nós temos. Para quê? Para que realmente sejamos realmente livres. Mas para isso, nós temos que deixar Deus nos moldar. Aleluia, Deus. Nós precisamos estar debaixo do domínio e do controle de Deus. Querido, um pastor, quando está apacentando uma ovelha, e ela teima em sair do bando, ela teima andar sozinha, o pastor tem uma vara e tem um cajado. Essa vara é para dar umas varadas na ovelha, para voltar para o bando, para o grupo. E este cajado é para quando ela cair em algum precipício, ele ali com que esse cajado tem um gancho, ele pega e puxa. Queridos, e chega ao ponto, a vez de um pastor alejar a ovelha, para que ela volte para a disciplina, para que ela volte para os planos e projetos do pastor. Irmão Elcio, isso tem fundamento bíblico? Tem. O anjo tocou na coxa de Jacó. O ponto que Deus vai ser de tudo. Isso que eu estava mancando. Então é assim, querido. Quando eu e tu teima, e Deus quer fazer um bem para a nossa vida, às vezes ele dá, bate na canela. Por isso que no Salmo diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem quer ver comigo? Livro de Jó 36, 15. Queridos, Deus, quando Ele quer falar comigo, falar contigo, quando Deus quer chamar a minha e a tua atenção, Ele faz algo nas nossas vidas. Observa o que é que Eliú diz a Jó, que tinha ali sido cometido por uma desgraça, ao ponto de perder 10 filhos de uma vez só, 10 mil camelos, 10 mil jumentos. Meu irmão, a riqueza toda dele perdeu dentro de um piscar de ouro. Observa o que Eliú diz a Jó. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Deus nos ensina no sofrimento e usa a aflição para abrir nossos olhos. Querido, observe o que diz o 35, 9 de Jó. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos, porém não voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve, ou que o Todo-Poderoso não vê. Querido, Deus permite muitas situações na minha e na tua vida para nos corrigir, para chamarmos a nossa atenção. Ele às vezes faz isso, querido, para uns é para matar, e para outros é para curar, é para sarar. Ah, Deus, irmão, Deus não mata, mata. Irmão, Deus não mata, mata sim. Quando ele avisou Noé do dilúvio, leia que você vai ver que diz assim: e Deus fechou a porta da barca. Podia ser
que Noé ficasse com o pequenininho do povo que estava gritando lá fora e abrir a porta da barca para alguém entrar. Não. Deus esperou, foi 120 anos, as pessoas se arrepender, se converter. Mas o que eles fizeram? Fizeram de Deus um mentiroso. Por quê? Porque não acreditaram no que Deus disse. Deus falou que ia mandar um dilúvio. E eles não acreditaram. E por eles não terem acreditado em Deus, eles fizeram de Deus um mentiroso. E o que aconteceu? Vocês não quiseram me dar ouvido. Eu também não vou dar ouvido a vocês. Deus é mau? Não. Ele é justo. Ser justo é isso. Se eu meço um palmo para o meu vizinho, é um palmo também para mim. Se eu gosto de furar o olho dos outros, o meu olho também tem que ser furado. Olho por olho, dente por dente. A lei era assim. Se quebrasse a perna de um, tinha que ser quebrada a perna do sujeito também. E o que é isso? Justiça. Tu gosta de matar, tu vai morrer. Tu gosta de roubar, tu vai ser roubado. Tu gosta de enganar, tu vai ser enganado. Porque a palavra de Deus diz, é enganando e sendo enganado. Aí você decide. O que é que Paulo diz no livro de Gálatas 6:7? De Deus ninguém se zomba. Tudo o que se planta se colhe. Se eu plantei arroz, eu não vou colher abóbora. Se eu plantei milho, eu não vou colher melancia. Então tem gente que planta vento e colhe tempestade. Mas, querido, mas a ver Deus começa, olha, a apertar um pouquinho, bater devagarzinho. Para quê? Porque quando ele bater de força é para matar. Vocês estão ouvindo? Tem vezes que Deus começa a bater devagarzinho, para ele poder chamar a razão, abrir o olho do cidadão, e o cara reconhecer o seu pecado e dizer, eita, eu pequei, eu fiz coisa errada. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo? Pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Mas eu vou voltar e vou dizer para ele, ó, vá lá confessar. Pai, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, mas pelo menos me receba como servo. Confessar. O que diz em 1 João 1:9? Se nós confessar os nossos pecados a Deus, Ele é justo e correto para perdoar os nossos pecados. O que diz em 1 João 1:7? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Assim como aconteceu com alguém que foi roubado, alguém que apanhou, que estava quase morto à beira de um caminho, e chegou um bom samaritano, chegou ali alguém que não levou em conta as suas indiferenças, a sua inimizade, mas colocou vinho para lavar a ferida, sangue de Jesus, colocou azeite para curar, para sarar, o Espírito Santo que nos regenera, que nos transforma. Se eu gostava de matar, eu não vou gostar mais. Se eu gostava de mentir, não vou gostar mais. Se eu gostava de fazer coisa errada, não vou mais, porque o Espírito de Deus agora me ensina a fazer o que é certo. Então, amados irmãos, Deus diz, não é bom o homem andar só. A ovelha não pode andar só. A ovelha precisa dos olhares do pastor. Porque, querido, a ovelha não consegue observar o predador à distância, muito menos sentir o cheiro. Miopia, eu não vou falar essa palavra não, senão vai enrolar muito. Miopia, aquela não. Ou seja, tem um cachorro aqui, que esse cachorro tem outros animais, à distância ele sente o cheiro de alguma coisa. As pessoas falam que um cachorro está aqui na casa, se o dono vê uma distância boa, ele já começa a sentir o cheiro do dono. Isso tem muito relato. Quando o dono está para chegar, o cachorro vai lá para a porta da rua, já sabendo que ele está próximo.
Agora a ovelha não tem o olfato apurado. Para quê? Para sentir um predador se aproximando. E precisa do olhar do pastor. Precisa de um pastor para observar. Irmãos, quem entre nós sabe o que vai acontecer amanhã? Tem alguém aqui que sabe o que vai acontecer amanhã? Então está uma das razões porque eu e tu precisamos de Deus. A palavra de Deus diz que o dia de amanhã não nos pertence. Tiago diz, quando nós queremos fazer alguma coisa, não é para nós dizer, eu vou fazer, mas para nós dizer, se Deus quiser, eu vou fazer. O que é isso? Nós temos que colocar a nossa vida na mão daquele que é soberano, naquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Nós temos que pôr as nossas vidas ao cuidado deste pastor. Quem? Deus. Aleluia. Porque ele sabe o que pode acontecer comigo ou contigo, irmão. Ele sabe qual é o dia que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Então, querido, não queira andar só. Não queira estar só. Porque o Senhor é o nosso pastor. E ainda tem outra, querido. Pastor é aquele que orienta. É aquele que vai levar a ovelha ao pasto. Ele diz aqui, vamos voltar para o Salmo, vamos. O 2. Deita-me, faz em verde pastos, e guia-me mansamente a água tranquilas. A minha vida, a tua vida tem que ser guiada por Deus. A minha vida, a tua vida tem que ser orientada por Deus. Por que, irmão Elcio? Porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Eu e tu não sabemos. Você tem que se deixar ser guiado por Deus. Paulo fala no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele diz, deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês. É tipo, querido, tu não tem carteira de habilitação, tu não sabe dirigir e tu quer andar dentro de um carro. Tu vai fazer besteira, tu vai bater em alguém, ou vai se matar, ou vai matar alguém, ou vai se matar. Então, amado, se você andar sozinho, tu vai matar o teu próximo e às vezes vai até se matar também. Porque eu e tu não sabe dirigir. Eu e tu não tem carteira de habilitação para sair dirigindo por aí. Essa carteira que eu estou falando é do céu, tá? Não é daquele tiro do Detran, não. Então, amados irmãos, ele diz aqui, vamos voltar ao 2, deita-me faz em vez de pastos. O que ele está querendo dizer? Queridos, se vocês lançar sua vida em Deus, você vai deitar tranquilo. Não tem aquela música? Aleluia. Deitar tranquilo? Você vai ficar tranquilo, dormir tranquilo. Querido, se você colocar a sua vida, depois, Pedro diz, lance, 5:7, lance todas as vossas preocupações aos pés do Senhor. É jogar. E pode descansar. O que o salmista diz, parece que Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Querida, ele diz, me faz descansar em verdes pastos. Descansar. Querido, se você saber o que essa palavra quer dizer, descansar. Jesus fez um convite. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansado do fardo do pecado, cansado do fardo da culpa, cansado querendo encontrar paz, cansado querendo ter uma certeza de salvação, cansado querendo a aprovação de Deus.
aprovação das pessoas. Mas só pode acontecer isso se você estiver com Deus. Livro de Provérbios diz 5, 3, acho que lá pelo 3 diz: guarde a lealdade e a fidelidade, porque isso agradará tanto aos homens como a Deus. Ou seja, você procurar ter confiança em Deus. Primeiro ele diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Ele diz: confie em Deus e não se apoie no seu próprio entendimento. Amados e queridos irmãos, descansar. Essa palavra é boa para nós ficar martelando. Descansar. Irmãos, você ter a certeza, hoje aqui, você ter a certeza que tu vai para o céu, não é um descanso, não é um alivio. Irmão, você ter a certeza que se hoje mesmo tu morrer, tu vai para o céu. Isso não é um descanso, isso não é um alivio. Mas Jesus disse àquele ladrão que reconheceu ele como Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória. Jesus disse assim: quem crê é salvo. Ele não está dizendo vai ser salvo, não, ele não falou isso não. Ele disse é. Quem não crê já está condenado. É papo. Por que, irmãos? Já está condenado. Porque todo homem é nascido de Adão. Romanos 5,18 diz: por uma só ofensa veio o castigo para todos. Por um só pecado, o pecado de Adão, toda a raça humana está destinada ao inferno. Romanos 5,18, a parte A diz: por uma só ofensa veio a condenação de todos. O que é isso? Toda raça humana estava destinada ao inferno. Mas o término do versículo, Paulo diz: mas também por um só ato de graça todos são salvos. Aleluia, Senhor. O que é isso? Se eu crer no sacrifício de Cristo, se eu aceitar Jesus como sendo a pessoa que vai me salvar dos espíritos malignos, que vai me salvar do poder do pecado e vai me salvar do inferno. 3 razões o porquê tu tem Jesus como Senhor da tua vida e Salvador da tua vida e pastor da tua vida. Porque Ele é que te salva do poder do diabo e das trevas. É Ele que te salva do poder do pecado. É Ele que te salva do inferno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Atos do Apóstolo 26:18. Jesus falando a Paulo: tu vai abrir os olhos das pessoas para que eles saiam do poder de Satanás. Diz assim: para que eles saiam da escuridão para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então a Escritura Sagrada está dizendo que Jesus me tira da escuridão, Jesus me tira do poder de Satanás. Quando fala poder de Satanás, está dizendo que é do poder de Satanás e os seus adeptos, os seus servidores e os seus adoradores, aquele que o serve. Efésios 2:2 fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo e nós era guiado pelos espíritos que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, segundo a palavra de Deus, eu e tu era dominado pelas trevas. Eu e tu era dominado pelo diabo. Mas a partir do momento que tu aceita Cristo, e tu sabe essa verdade, e tu aceita essa verdade. Sabe o que é aceitar Jesus? Tu aceitar a palavra, tu aceitar o ensino, tu aceitar a orientação. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade é essa, não tem outra. A verdade é essa. Já procuraram de todas as formas descredibilizar isso aqui, mas não consegue.
Porque é a verdade. Contra a verdade não existe argumento. Essa é a verdade. Então, amados irmãos, descansar. Então, observa o descanso. Tu deitar na tua rede, tu deitar na tua cama despreocupado, sabendo que o diabo não vai tocar em ti, demônio, orgulho, inveja, nada. Macumba, feitiçaria, nada. Livro de Efésios 1:21 diz: Cristo reina sobre todo príncipe e potestade, e tem um título que está sobre todo o título, sobre aqueles que mandam neste mundo e no mundo por vir. Aí. Rapaz, eu estava do lado de Jesus, que não tem diabo, não tem satanás, não tem demônio, não tem macumbeiro, não tem diabo do inferno que possa me tocar. Porque tu está debaixo da sombra protetora do Altíssimo. Salmo 91, verso 1. Aquele que procura segurança na sombra protetora do Altíssimo pode dizer: Deus é meu escudo, a minha fortaleza e o meu socorro em presente na hora da angústia. Aleluia. Tu não está só não, crente. Aleluia. Jesus disse, Deus disse, não é bom o homem andar só. Agora, se eu e tu estiver só, pega mal olhado, pega quebrante, pega feitiço, pega esses diabos tudinho. Porque nós não temos segurança, nós não temos proteção. Querido, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra príncipes e potestades do ar, contra os espíritos malignos. O cara, quando faz um feitiço, ele está possuindo problemas. E se tu não estiver protegido na sombra protetora do Altíssimo, que Deus tenha misericórdia. Mal olhado, meu irmão, crente não é para ter medo de mal olhado, medo de macumba, medo de feitiçaria, de galinha na encruzilhada, de nada. Meu irmão, se tu estiver com fome, tu quiser até começar a galinha, come. Faça uma oração, porque Paulo fala. Depois que nós fazemos uma oração, qualquer alimento está santificado. Pronto. Querido, porque esse Satanás aí, ele não pode fazer nada contra nós, não. Se tu estiver com Jesus. Porque teve uns carros que estavam expulsando demônios em nome de Jesus que Paulo pregava. Ele estava acostumado. Aí chegou um dia, tá. Olha, eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. E vocês são quem? Tá. Pegaram uma pizza e deixaram ele nu no meio de todo mundo. Então, observe. Agora onde que tu já viu na Bíblia falando como Paulo, Barnabé, Pedro, João, esses outros aí? Vê se tem lá na Bíblia, lá, vocês pegaram pizza de algo demoniado. Jesus, quando chegou na cidade de Gadara, um homem estava possuído com 2.000 demônios, lá que Jesus desceu do barco, o endemoniado caiu de joelho. Eita, Senhor, não nos castiga não, Jesus. Não manda mais para o abismo não, Jesus. Não manda mais para o inferno. Tem clemência, Jesus. Por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre todo o príncipe e potestade. É promessa de Deus. Deus diz, eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eita, Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Então, querido, descansar. Tu quer descansar? Não ficar com medo de macumba, de mal olhado, de satanás, de demônio, de macumbeiro, de pombagira, Zé Pilita, Zé Pilantra. Tu só pode descansar se é com Jesus. Só com Jesus, querido. Tu pode deixar Zé Pilita, Zé Pilantra, Tranca-Rua, Chucaveira, Maria Padilha. Tu pode deixar ela se pernear, que não vai acontecer nada contigo. Por quê? Tu fez do Senhor a tua proteção. Aleluia. Paulo diz assim, Romanos 8, lá pelo 31, 32, para ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele dá pergunta quem? Cadê? Não tem diabo, não tem satanás, cadê? Não tem ninguém não? Ninguém. Então, queridos, faz descansar. Então, eu e você não pode estar só. Querido irmãos, Deus me livre e guarde de eu andar desse lado. Deus me guarde, Deus me proteja.
Querido, porque se eu ficar desviado, Jesus tem misericórdia. Porque se eu morrer longe de Jesus, é inferno na certa. Não tem meio termo. Só vai esperar a sentença e ser executada a sentença. Agora com Jesus não, meu irmão. Tu pode morrer qualquer dia, qualquer hora, é direto para o céu. E outro, irmão, eu creio que crente não sente nem a fadiga da morte. Por quê? A palavra de Deus diz que cabe o homem morrer uma vez só. E depois vem o juízo. Se Jesus já morreu por mim, por ti, então eu não pode morrer duas vezes. Jesus já morreu por mim, por ti. Ele já sofreu a agonia da morte, a fadiga da morte. Então eu e tu não pode sofrer a fadiga da morte outra vez. Por quê? Senão vai ser tua morte. Irmão, será que ser crente não é bom? Será que servir Jesus é... Eu não vejo coisa melhor. Hoje eu vejo. Hoje, né? Antes eu não via não. Mas hoje eu vejo. Então, me faz descansar e me leva e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, observe, querido, a ovelha não pode andar sozinha. Outra coisa que ela diz, para nós concluir: unge a minha cabeça. Aqui ele faz duas ilustrações. Ele faz a ilustração que Deus é um pastor e que Deus é um hospedeiro. Ele se prepara para mim uma mesa. O que é isso? Se eu chegasse na casa até do meu inimigo, se ele não me servisse comida, eu procurava comer, porque ele ia me matar. Mas se ele botasse comida na mesa para mim, botasse ali, preparasse uma mesa, ele estava dizendo: olha, eu estou esquecendo aquele problema lá, tá? Por isso que ele diz: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Pela cultura judaica, se o cara chegasse na casa de um cidadão que era inimigo dele, e se o cara não servisse a ele ali, podia contar inimigo. Por isso que Jesus fala em Apocalipse 3:20: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei, e nós seremos juntos. O que é isso? É uma comunhão, é amizade. Ao ponto dos fariseus e os professores da lei, eles ficaram criticando Jesus. Por quê? Porque ele sentava com os pecadores, ele ia à casa dos pecadores. E Jesus indo na casa de Zaqueu, indo na casa de Levi, que é o Mateus, indo na casa de outros pecadores, ele estava declarando: fulano aqui é meu amigo. E ele disse: esse mestre de vocês, ele é amigo de pessoas de má fama e amigo de pecadores. Ele diz: eu vim para os pecadores, pois quem procura o médico são aqueles que estão doentes. E diz também no livro de Gálatas, que diz: nós, a procurarmos a Jesus, fica claro que somos pecadores. Por quê? Porque Jesus morreu em sacrifício para aqueles que reconhecem que são pecadores. João diz, 1:8, 1 João 1:8, ele diz: se nós dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Se nós dissermos que não temos pecado, eu não tenho pecado, ele fala que estamos nos enganando e não há verdade em nós. E ele diz também: se nós dissermos que não temos cometido pecado, estamos mentindo e a verdade de Deus não está em nós. Se eu falar: eu não peco não, diz que eu estou mentindo, eu estou chamando Deus de mentiroso. Tem uma coisa que Deus não é mentiroso. Então, querido, todo o ser humano precisa reconhecer que ele é pecador, que ele tem pecado, e ele precisa resolver este problema enquanto o dono da casa está servindo a mesa, ou seja, oferecendo salvação. Eu e você não poderia se apresentar na presença de Deus antes. Por quê? Por causa de nossos pecados.
Mas por causa do sacrifício de Cristo, eu e tu agora pode entrar na presença de Deus. Eu e tu podemos chegar a Deus. Nós pode entrar na casa de Deus. Onde é a casa de Deus, irmão? A casa de Deus é no céu. Eu e tu pode entrar na casa de Deus. E Deus vai botar ali, ó, preparar para nós uma mesa. Ok, coma que é tudo de graça. Isaías 55, 1. Coma, que isso aqui tudo é de graça. Eu só quero que tu mude os teus pensamentos. Quando tu sair daqui, tu já volta com outro pensamento. Tu queria matar, não mate mais. Tu queria roubar, não roube mais. Tu queria fazer isso, não faça mais. Mas procura fazer o que é justo, o que é correto. Porque quando tu faz isso, tu prova que me conhece. Aleluia. Amém? Outra coisa, querido. Ele disse, unge a minha cabeça. Isso era uma recepção. A pessoa chegava na casa de um amigo, ele ungia a cabeça e passava ali um alguém cheiroso para ficar cheiroso. Mas em relação à ovelha, era por causa das moscas. Ficava voando aqui, ó, na orelha dela, e ela ficava doidinha. Querido, eu ouvi um documentário que fala que essas moscas entravam no nariz das ovelhas. E aqueles ovos geravam verme, ia para o cérebro, para a cabeça, para o miolo da ovelha. E aquele verme começava, irmão, comer o miolo dessa ovelha. Sabe o que é isso? Pensamentos negativos, palavra de maldição, coisa que tu ouve que te faz mal. Isso é o que? São moscas para te deixar triste, te deixar desanimado, para tu não vir mais para a igreja, tu não procurar buscar o Senhor, alguma coisa que tu fez que é errado, e tu sabe que é errado, em vez de você correr para o pé de Deus, tu corre para a luz de Deus, como fez Adão. Querido, tu tem um problema, vai para pé de Deus falar dele. Deus, eu estou com um problema aqui, me resolve esse negócio aqui. Porque pecado só se resolve falando com Deus e não correndo de Deus. Vida fora de Deus só se resolve correndo para perto de Deus. Paulo disse, todos pecaram e afastaram estão da glória de Deus. O que é afastado? Distanciado. Quanto mais tu corre de Deus, mais tu será apanhado pelo pecado, mais tu será apanhado pelo inimigo de nossas almas. E tu será devorado pelo predador, o destruidor, quem? Satanás. Mas quando tu corre para o pastor, ele vai passar óleo. Aquele óleo era derramado na cabeça da ovelha com alguma essência ali, para lambuzar a cabeça dela todinha, para as moscas não encostar mais. Então, querido, tu tem que correr para Deus, chegar para Deus, para Ele derramar do seu Espírito sobre a tua vida, para tu conhecer a verdade, reconhecer os seus erros, os seus pecados, porque Jesus disse, o Espírito Santo testificará de mim, ou seja, testemunhará ao meu respeito, vai dar testemunho do que eu fiz. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem precisa correr para Deus ungir a cabeça dele com o óleo da unção, para ele, querido, se livrar de todo o ataque das moscas. Sabe como era conhecido o diabo antes? Baal-zebub, quer dizer Deus da mosca. E quando fala a Bíblia de mosca, está falando disso. Por isso Deus castigou o Egito com mosca. Querido, todas as 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito era para poder, na mente dos egípcios, eles já começaram. Ali, Deus começou a derrotar os egípcios, irmão. Foi sobre o psicológico, por meio de toda aquela praga. É da mesma estratégia que o diabo usa. Ele usa de palavra de maldição, ele usa de contenda, ele usa de inimizade, ele usa de fuxico, ele usa de fofoca, ele usa de disse-me-disse, ele usa de algum artefato para tu perder o juízo, para tu perder o foco. E quando esta ovelha, querido, estava sendo atacada por este enxame de mosca, ela não conseguia ouvir a voz do pastor.
Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, querido, se a nossa cabeça não tiver ungida, se a nossa cabeça não tiver um óleo da unção, se nós não chegar para Deus para ungir a nossa cabeça, nós não vamos conseguir ouvir a voz do Senhor. O que é que Deus fala? As sete cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Querido, o Evangelho está sendo pregado neste mundo todo, mas é poucos que ouvem. O Senhor diz, muitos ouvirão, mas não entenderão, verão, mas não enxergarão. Querido, existe uma cegueira espiritual, porque em 2 Coríntios 4:4 diz, o Deus deste mundo tem cegado o entendimento deles, para que não vejam a luz do Evangelho e sejam salvos. Querido, amados irmãos, as pessoas, tem uns que estão cegos espiritualmente, não conseguem ver o que é melhor. Vida eterna é melhor do que 30, 40, 60, 70, 80 anos. Viver descansado, livre de culpa, livre de qualquer problema, é o melhor. Os irmãos estão surdos, querido. O Evangelho é pregado. Se eles entendessem e se eles ouvissem, eles não estariam cometendo a loucura que eles estão cometendo. Por quê? Porque não conseguem ouvir. Então, querido, eu e tu, nós só podemos ouvir se haver um milagre. Quem veio dar a vista aos cegos? Quem foi que veio dar vista aos cegos? Jesus. Quem ia trazer a mensagem para que os surdos ouvissem, os surdos e os pobres ouvissem? Jesus. Quem veio curar os coxos? Aquele que não consegue andar na verdade. Aquele que não consegue andar para a igreja, aquele que não consegue andar fazendo o que é certo, aquele que não consegue ir na casa de um vizinho que não seja para falar mal de alguém. Jesus vai curar. Para quando eu ir na casa de um vizinho, eu vou falar de bênção, eu vou falar do Evangelho, vou falar do poder de Deus. O demoniado gadareno queria acompanhar Jesus. Jesus, não, volta e diz para os teus o que Jesus tem feito. O que Deus tem feito por ti. A mulher samaritana ouviu Jesus dizer, eu sou o Messias que fala contigo. Ela ouviu e ela correu lá para o meio da cidade. Ei, eu encontrei um homem, ele é profeta, eu acho que ele é o Messias. Irmão, levou o povo todo na cidade para ouvir Jesus. E o povo disse, fica 3 dias aqui com nós aqui, que não quer te ouvir. E hoje as pessoas não têm mais prazer de ouvir a palavra de Deus. Mas Timóteo fala que a sã doutrina ia criar como se fosse bichos no ouvido das pessoas, que elas iam estar coçando. Ou seja, a pessoa começa a ouvir uma pregação, começa a ouvir umas verdades, ele fica, não quer me embora, ele acaba com esse negócio. Porque começa a confrontar, começa a trazer à tona algumas coisas que está escondido, que Deus, pela sua palavra, revela. Então, querido, nós já vemos isso, queridos. Não é só pessoas que estão fora da igreja, os que estão dentro da igreja. Tem muitos que, quando ouvem umas boas verdades, já começam. Esse irmão chato, se eu te pego, eu te dou uma ripada. Amém, queridos? Mas que nós possamos ser ungidos pelo Senhor, que esta palavra seja para a orientação de todos nós, e nós possamos dizer assim, o Senhor é meu pastor. Olha, tem muitas pessoas que só gostam do finalzinho dessa passagem, que nada me faltará. Eles estão mais olhando para a parte que diz, nada me faltará. Mas começa com o pastor. Por isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas, ou seja, esse que nada falta, será acrescentado. Então, nós temos que obedecer a voz de comando. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele disse em João 8, quando é Jesus,
7. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Em 1 João também fala. Diz assim: queridos, quem são de Deus? Ele diz, ó, vocês são de Deus, porque vocês me ouvem. E essa é a diferença. A pessoa do mundo não nos ouve, mas quem é de Deus nos ouve. Querido, se tu só gosta de ouvir uma palavra, diz, tu vai receber bênção, tu vai receber vitória, tu vai receber chave de carro, tu vai receber a chave de um apartamento. Eita, que isso aqui, irmão, se tu só gosta disso, significa que tu gosta do mundo. Tu é do mundo. Mas quando tu começa a dizer assim, teus pecados estão perdoados, o teu nome está escrito no livro da vida, todas as tuas culpas, quando tu começa a ouvir, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando tu começa a ouvir, Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. Quando tu começa a ouvir dizer que teu nome está escrito no livro da vida, e tu vai dizer, rapaz, não quero saber de apartamento, não quero saber de nada, eu quero saber de morar no céu. Aleluia. Irmãos, quando, por exemplo, uma pessoa está dentro de uma cadeia e saiu a sentença, hoje à tarde, fulano de tal do Zanzol vai ser executado em uma forca. Aí chegou alguém lá na cela. Rapaz, eu tenho uma boa notícia para ti. O que é? Tu ganhou um carro na Maracape. Será que você vai ficar leve, sabendo que à tarde ele vai morrer enforcado? Ah, não, rapaz, eu trouxe uma boa notícia. Tu ganhou 1 milhão na Mega Sena. Olha, tu foi sorteado, sabendo que à tarde ele vai morrer. Será que ele vai ficar leve com esse negócio? Ah, não, rapaz, o teu nome foi sorteado na minha casa, minha vida. Olha aqui a chave do apartamento, ó. Sabendo que à tarde ele vai morrer. Sabe qual é uma boa notícia desse homem? A pessoa disse, ei, abre a porta da cadeia e vai-te embora. Tu está livre. O que tu devia para a justiça já foi pago. Ou tu pagou no teu lugar, ou tu morreu no teu lugar. Vai-te embora, rapaz. Será que isso não é uma boa notícia? Então, essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus pagou pelo meu e o teu pecado. Jesus já resolveu o problema que eu e tu tinha com Deus. E Ele está oferecendo de graça para ti. Ele está abrindo a porteira e dizendo, vai, está livre, nenhuma condenação. Ah, só agora, faça tudo direitinho. Não vai mais roubar, não vai mais matar, não vai mais fazer coisa errada. Aleluia. Como ele disse, aquela mulher que foi apanhada em adultério, aquela mulher estava ali em frente àqueles homens já com a pedra em mão para matá-la. E Jesus disse, aquele que está sem pecado, atira a primeira. Foi tudo embora. Jesus, cadê a mulher? Teus acusadores? Foi tudo embora assim. Vai, eu também não te condeno. Mas não peca mais, tá? Então, se você tem ciência da tua culpa, se tu tem ciência do teu pecado, se tu tem ciência dos teus erros, tu tem ciência que tu está fazendo não está certo, então abandone, larga esse negócio, larga, abandone tudo, larga tudo isso que é perca de tempo, mas pega, receba a salvação que há em Cristo Jesus, porque isso sim é o mais importante. Amém? Aí você vai dizer, o Senhor é o meu pastor, Ele me faz descansar em verde pasto, Ele me guia mansamente a água tranquilas, certamente a sua bondade e a sua misericórdia não me faltará. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por mais um culto. Guarde essa palavra, querido. Tenha em mente que Deus